voltei, gente. Problemas técnicos, eu não consegui chamar a Alexandra, nós não conseguimos nos ver, na verdade. Vou esperar ela pedir para entrar novamente e vou aceitá-la aqui novamente. Boa noite, gente. Boa noite. A André entrou, a Evelyn entrou. Evelyn quer participar ao vivo. Muita gente querendo participar aqui com a gente. Vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre os 4 temperamentos e qual é a importância desses temperamentos na nossa vida, como identificá-los, como dominar esses temperamentos. Será que conseguimos ou será que tem como esses temperamentos ser dominados? Alexandra, tentando vê-la, ela ainda não entrou. Vamos dar um tempinho para ela entrar. Ela é analista de perfil comportamental. Olha que legal. Alexandra, vou esperar um pouquinho. Se a gente não conseguir entrar com ela, nós vamos fazer a live com outro assunto, porque esse assunto é mais o domínio dela e não o meu. Tá me vendo, Ale? Alexandra? Ah, graças a Deus! Você entrou! Eu já estava aqui, meu Deus, como que eu vou fazer a live sem a Alexandra? Porque a especialista aqui não sou eu, entendeu? Você, mas eu não tô te vendo, não. Eu tô te vendo. Boa noite, Alexandra. Vocês estão vendo a Alexandra? Pessoal, coloquem para mim se vocês estão vendo a Alexandra. Só eu que não tô te vendo, mas tava acontecendo isso outras vezes nas lives que eu tava fazendo com Caolina. Sempre dava isso. Não, mas o povo tá te vendo. Só Aí, eu ó, que não tô te vendo. Só você que não tá me vendo está perdendo como eu estou linda. Entendeu? Com filtro. Alexandre, no início. Aqui, o espaço é todo seu, fique à vontade. Deixa o Senhor Jesus te usar. Sabemos que essa ferramenta foi o Senhor que colocou nas nossas mãos. E temos algumas perguntas que foram feitas na caixinha da segunda-feira, que eu coloquei. Depois eu vou te fazer essas perguntas. Mas agora o espaço é seu. Fique à vontade, se apresente ao nosso público. E vamos fazer essa live alcançar vidas aí e transformar a vida através do conhecimento, do autoconhecimento. Amém? Amém. Ô, gente, eu tô olhando pra cá, era pra me ver você falando, que eu tô usando o celular do meu marido.
Aí eu não quero te ver, tá bom? A paz do Senhor, Marisa. A paz do Senhor, pessoal. Jesus Cristo abençoe vocês por estarem aqui conosco. Então, vamos começar. A paz do Senhor para todos, né, que está entrando aí, para quem vai assistir essa live depois. Eu me chamo Alexandra Lemes Andrade. Há 2 anos me formei em especialista em temperamentos e personalidade e recentemente me formei para terapeuta emocional. E falar sobre os temperamentos é um tema a qual eu gosto muito, porque me trouxe muito conhecimento dentro dessa ferramenta, né? E quando a gente busca esse autoconhecimento, é muito gratificante, porque eu posso usar essa ferramenta para o meu favor, também como eu posso usar ela contra mim, né? Então, para quem não é essa ferramenta? Geralmente para a pessoa que não quer ter mudança na vida. Então, não é uma ferramenta útil, né? Mas para quem quer realmente ter esse autoconhecimento, de se conhecer melhor, de entender melhor como que funciona, então vamos aí, juntas, né, fazer essa live. É muito estranho fazer a live sem ver a outra pessoa, gente. É muito. Então vamos lá, gente. Primeiro, o que é os temperamentos, né? Essa teoria dos 4 temperamentos, ela existe há muito tempo, há mais de 400 anos antes de Cristo. E quem criou essa teoria foi Hipócrates, né? E ele é considerado o pai da medicina. Então, ali ele começou a olhar, né, o comportamento das pessoas e ver que cada pessoa tinha ali um comportamento diferente e ele ali, através dessa ferramenta, ele pôde olhar, né, ali para cada fluido, que é o que ele considerou o humor. Então, quando nós temos esses fluidos em excesso, gera a doença, né? E depois de Hipócrates, Galeno também começou a desenvolver e estudar também essa ferramenta. Então, hoje aí nós temos essa ferramenta ao nosso dispor, ao nosso favor. Várias outras pessoas estudam as ferramentas dos 4 temperamentos. E houve muita mudança no longo do tempo, né, para melhorar mais o nosso desempenho e aprendizado. Deixa eu abaixar aqui. Estou ouvindo. Amor, abaixa o volume aqui que eu estou te ouvindo eu falar que tá... Bom, vamos lá. E vocês já ouviram, gente, falar sobre os temperamentos? Comenta aí nos comentários quem já ouviu falar dos 4 temperamentos. Isso aí. Quem já ouviu falar, tem uma noção de qual seja o seu temperamento. Eu tenho uma noção de qual é o meu. Na verdade, eu já sei, mas eu sei qual é o meu porque eu conversei com um especialista nisso, né? Então, eu sei que eu sou bem colérica. Uma pessoa bem irritante, mas sou. Não é irritante. Bom, pessoal, muitas pessoas perguntam assim, como que eu faço para me identificar o meu temperamento? Bom, muitas pessoas vão para a internet para poder fazer o teste ali para identificar qual é o temperamento. Eu não aconselho porque no início que eu estava estudando sobre os temperamentos, eu acabei indo fazer o teste na internet e fez uma confusão na minha cabeça, porque como eu ainda não estava bem dominando a ferramenta, então eu era os 4 temperamentos. Eu falei, gente, não tem condições, eu sou os 4. Porque eu sou um pouco indicada, mas na verdade, quando a gente vai aprofundando na ferramenta, a gente vai percebendo que a gente tem um temperamento. Bom, e o temperamento não muda, né? O nosso temperamento, ele não vai mudar.
eu falo assim, qual que é a forma do nosso temperamento mudar? Quando nós nascemos de novo. Aí sim, nosso Aí temperamento. conseguimos, então, nesse sentido, dominá-lo, ter o domínio próprio, no caso. Isso. Mas, caso contrário, é a nossa natureza nata, né? O temperamento, ele é o que muda, na verdade, a personalidade. Então, a nossa personalidade, ela é trabalhada. O temperamento, nós temos que aprender a dominar o nosso temperamento. Então, quando eu faço ali uma análise para descobrir qual o meu temperamento, então eu vou ter uma noção de quais são as minhas inclinações para que eu possa estar trabalhando nesse sentido, para que eu possa mudar o meu temperamento. Caso contrário, né, eu não vou ter aí como se diz, a ferramenta para poder mudar. E às vezes a gente fica perdido no mundo. Por que eu sou assim? Por que eu tenho esse comportamento? Então, para hoje, eu falo assim, que a melhor forma de você descobrir o seu temperamento é olhando a sua reação. Qual que é a forma? Como você reage diante do mundo? Ou diante de uma situação? Então, é a melhor forma para a gente identificar qual é o nosso temperamento. E é muito profundo porque muitas pessoas acabam fazendo confusão e falam assim, mas eu tenho 2 temperamentos. Não. Então, eu também acabo indo para outras linhas também de estudiosos que não acreditam que a gente tenha 2 temperamentos. Eu também acredito que a gente tem um temperamento. Só que aí a gente tem o aporte, né? Então, aí quando você vai fazendo a análise ali, você vai aprofundando, você vai entendendo mais sobre os temperamentos. Então, é por isso que... Oi. Seria, no caso, eu tenho aquele dominante, não é isso? Temperamento dominante, e teria, claro, algumas características dos outros 3. Seria isso, o aporte? Na verdade, eu vou entrar aqui e vou explicar para vocês. Ó, existem 4 tipos de temperamento e cada um deles possui características de combinação entre elementos quente, frio, seco e úmido. Então, quente são colérico e sanguíneo. Frio o melancólico e o fleumático. Aí também a gente vai para a parte do aporte, que é o úmido e o seco. Aí agora a gente agora vai misturar para poder fazer a combinação do temperamento. Então, muitas das vezes é por isso que tem a confusão das pessoas acharem, eu sou colérico, melancólico, ou eu sou sanguíneo. Não tem, sabe por que não tem como ser os 2? Porque eles são muito opostos. Por exemplo, o melancólico, ele é introvertido e o sanguíneo é extrovertido. Então, não tem como eu ser extrovertida e eu ser introvertida. Ou eu sou extrovertida, ou eu sou introvertida no meu caso. Isso. Agora, isso não significa que eu tenho que me colocar dentro de um quadro. Por exemplo, eu posso treinar a habilidade de ser uma pessoa extrovertida, mas isso não quer dizer que eu sou uma colérica, por exemplo. Entendeu? Eu posso conseguir habilidades de um outro temperamento, mas não quer dizer que eu sou aquele temperamento. Eu continuo na minha estrutura sendo um colérico, por exemplo. Depois de muito autoconhecimento e muitas mentorias, eu acabei definindo meu temperamento, que é melancólica. Então, eu sou melancólica. Então, eu comecei a entender as minhas dificuldades. E isso, quando eu falo de dificuldade, eu estou falando no relacionamento com meu esposo, no relacionamento com os meus filhos, e até mesmo na minha vida espiritual. Então, muita coisa eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E é também uma questão que eu não estou limitando o Espírito Santo na minha vida. Pelo contrário, quando eu domino o meu temperamento, eu estou dando controle para que o Espírito Santo
ele começa a agir na minha vida e ter o controle da minha vida. Porque se eu não domino... Né? Quando nós nos conhecemos, nós Sim. conseguimos nos entender melhor. Sim. Então, se eu conheço bem o meu temperamento, no meu caso, que é colérico, até a minha entrega para o Senhor, ela é melhor, ela é mais genuína, Sim. ela é mais fluida, correto? Sim, isso mesmo. Porque aí você domina o seu temperamento e molda a sua personalidade. Porque o temperamento é nato, né? O temperamento você nasce com ele, não é algo que você vai adquirir ao longo da sua vida. Você já nasce com o seu temperamento. Só que na primeira infância, tanto que quando ela está na criança de volta de 0 a 7 anos, a gente ainda não tem como definir o temperamento da criança. Mas a gente começar a olhar assim e ter algumas características daquela criança pela reação da criança. Então, vou dar um exemplo. A criança sanguínea. Então, desde pequenininho, você vai ver que ela é uma criança muito comunicativa. Ela é uma criança muito extrovertida. Ela não vai parar quieta. Ela gosta de novidade, então você tira ela daqui, você coloca ela ali, ela volta para lá, você oferece ela alguma coisa, ela brinca ali, daí a pouco ela não quer nem saber daquilo mais, ela perde o foco muito rápido, até um passarinho que passar, ela perde o foco. Então você consegue ver. Agora, a nossa personalidade, ela é formada do 0 aos 7 anos até uns 8 anos, mais ou menos. Então, o que é moldado em nós? A personalidade. Então, vou dar um exemplo sobre o aporte, igual eu falei. Vamos supor que eu sou melancólica. Então, na minha estrutura, eu tenho a secura, só que eu também sou úmida. Então, aí entra a questão da personalidade, dentro aí dos aportes. Por exemplo, dependendo do lugar que eu tiver, eu uso esse aporte úmido. Tanto por isso que muitas pessoas às vezes vão falar assim, mas você é sanguínea, porque você fala muito. Não, dependendo da situação, então eu vou ter essa boa comunicação. Mas o melancólico, quando ele acha lugar, quando ele acha uma brecha para poder falar, ele vai falar muito. Ele vai falar muito. Então, por isso que ele vai ser até confundido com um sanguíneo, mas não é sanguíneo. Na estrutura dele, ele não é sanguíneo, porque ele é muito voltado para dentro e não para fora. E o sanguíneo é voltado para fora. Como é interessante, né? Quando eu me conheço, né? Conheço o meu temperamento, eu consigo criar estratégias, né? Para poder me habituar aos ambientes. Sim. Porque eu conheço o meu temperamento, conheço o meu aporte, então eu sei o meu recurso. E sei usar esse recurso ao meu favor, para eu encaixar ali no momento, no lugar em que eu preciso encaixar, em que eu preciso estar. Muito interessante, eu gostei. Igual a gente estava falando do colérico. O colérico, ele tem um objetivo, ele tem metas. Então, qual é a característica forte do colérico? A liderança. Ele é líder nato. Então, dependendo do aporte que o colérico tiver, ele não vai ser tanto voltado para a liderança, mas ele não deixa de ser uma pessoa que tem a liderança. Então, ele chega no lugar, mesmo que ele não queira ir, as pessoas ali, vai lá, quer ver? Pode expor de que marido? Por exemplo, meu marido, ele é colérico. Então, geralmente, quando ele chega assim, fala na empresa, eles estão lá na empresa, todo mundo fica olhando para ele e fica assim, você não vai falar nada, não? Porque ele já levanta, entendeu? E ele já toma a frente e ele já vai falar. E os introvertidos, eles não vão, porque eles precisam refletir, pensar. Então, a reação deles são lentas. Eles têm que pensar primeiro, eles têm que estar ali, ó, refletindo para colocar em ação. Agora, o sanguíneo e o colérico, não. Eles bateu e levantou. Mira que eu diga, né, Miriam? Mira que eu diga. Eu falo muito no devocional, entende?
E a gente realmente é como se fosse impulsionado. Eu quero falar. E quando você vê, você já está falando como eu fiz agora, eu interrompo. Isso é uma característica muito forte do colérico. E antes de ter esse conhecimento, você leva tudo para o pessoal. Então, você vai acabar levando tudo, né, muito pessoal. E não, o colérico, qual que é a dificuldade dele? De ouvir. Ele tem uma dificuldade de ouvir, né? O sanguíneo, ele é bem impulsivo. O sanguíneo, na hora que ele começa a falar, ele acha que é só ele que tem que falar. Então, ele não para mais de falar. Aí, ele é muito contador de história. Aí ele conta uma história, ele conta outra história, ele conta outra história, e quando não tem mais história para contar, ele inventa. Entendeu? Entendi. E aí eu vou falar um pouquinho dos outros dois, né? O fleumático, ele é... Quando a gente está estudando os temperamentos, a gente fala assim, o temperamento bom é o meu. Hoje eu entendo que o bom é o meu. Não existe um temperamento bom. O fleumático, ele é da paz. O fleumático, ele é muito calmo. Para você tirar um fleumático do sério, você tem que ser campeão. Porque para ele tudo tá bom. Para ele tudo tá bom. Você xinga ali, tá? Porque ele não guarda, né? O colérico e o melancólico, eles guardam. Então, eles marcam e eles são marcados também com facilidade. Agora, o sanguíneo e o fleumático, não. Eles dois, por ser úmidos, eles não guardam ali a reação por muito tempo. Então, acontece ali uma discussão, então eles vão ser aquelas pessoas que, bom, passou. Agora, os outros dois, o colérico e o melancólico, não. Eles querem, por exemplo, eu numa discussão, eu quero resolver. Então, eu vou olhar os detalhes, eu quero entender. Então, eu vou ter muitos porquês. Por que isso? Mas por que você falou assim? Por que você fez assim? Por que você tinha que fazer assim? Né? Antes de eu conhecer a ferramenta dos 4 temperamentos. Porque todos os dias nós precisamos nos aperfeiçoar. Todos os dias a gente olha para dentro da gente e começa a mudar, que é aquilo que a palavra fala, né? Que é para o homem se examinar a si próprio. Então, todos os dias eu preciso me examinar e olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso mudar. E é difícil, né? O examine a si mesmo é algo difícil de se fazer. E quando eu faço isso, e muitas vezes eu não faço isso por medo realmente do que eu vou encontrar. Sim. Por medo do que eu vou encontrar e do que eu vou ter que mudar. A minha personalidade, entender o meu temperamento, entender como eu devo agir, né? Aprender a ter domínio próprio disso para poder encontrar, né, a melhor maneira de viver. E a palavra do Senhor fala que o homem ele se aperfeiçoa dia após dia, até chegar à estatura de varão perfeito. Exatamente. Então, assim, eu falo no sentido assim, você chega num lote e aí o lote está todo sujo lá, né? Você chega lá para capinar um lote. Você precisa de uma ferramenta que vamos dizer que é enxada, para você ir lá e capinar. Sem a enxada, você não vai capinar aquele lote. Então, vamos trazer a ferramenta dos temperamentos para esse sentido, né? Eu não sou só temperamento. As pessoas, às vezes, elas se perdem nesse sentido, porque elas acabam trazendo essa confusão. Então, eu não sou só temperamento. Então, eu tenho meu temperamento, eu tenho crenças limitantes, padrões comportamentais. Então, eu tenho a minha personalidade. Então, olha, você vê, né? Eu tenho o meu valor. Então, assim, é muita coisa a qual você... A gente brinca, eu e outras colegas brincamos, a gente é uma cebola. Então, todos os dias você tira uma casca, não é assim? Uma cebola? Camadinha, todos os dias uma camada é tirada. A gente fala isso muito na terapia TRG, que nós colocamos o nosso inconsciente como uma cebola. E cada reprocessar é tirando essas camadinhas. E eu falo que esse reprocessar dentro de mim é o examinar-se a si mesmo. É entrar dentro de mim. Então, cada vez que eu me examino, uma camada é descoberta, uma camada é tirada. E tem que ser resolvida.
gente estava conversando hoje, né, Alexandre, que eu até falei com você que eu fiz uma frase que eu peguei para mim, que um problema resolvido, um trauma resolvido, uma personalidade dominada, emoções regidas tornam ferramentas para abalar o inferno. Exato. Isso é verdade. Verdade, verdade. Porque quando eu busco ter esse autoconhecimento, eu acabo olhando para mim e eu não vou ter tempo de ficar julgando o meu irmão. Eu não vou ter tempo de tentar mudar, porque é igual ontem, hoje a gente falou sobre isso também. A questão de eu sempre querer mudar o outro, porque eu quero mudar o outro, eu não quero me mudar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, igual falou, pode observar quando a gente vai falar alguma coisa. O meu marido é assim, o meu marido é desse jeito. O meu filho, ele tem esse defeito. Eu nunca olho para mim, entendeu? Eu nunca olho para mim. Eu não paro para pensar assim, em que eu estou contribuindo para que isso aconteça. Eu sempre quero mudar o outro. Quer ver um exemplo, gente? Isso é muito fácil. Você está na igreja, tem uma pregação e você pensa, nossa, mas fulano tinha que estar aqui para ouvir essa pregação. Essa pregação é todinha para ele. É sempre essa visão de você querer mudar o outro. E não é assim, né? A gente precisa mudar a nós mesmos. Porque quando eu começo a ter esse autoconhecimento e trazer essa transformação para a minha vida, então, primeiro, a transformação tem que começar em mim. Para depois eu ajudar outra pessoa. Então, primeiro em mim e depois no outro. Não adianta eu querer ajudar uma outra pessoa se eu não passo por um processo de transformação. E é fato, né? Eu costumo dizer que se o outro não faz, faça você primeiro. Exato. Se o outro não ama, ama você primeiro. Transforme primeiro, mude primeiro as suas atitudes, se posicione primeiro, se coloque, né, dentro dos padrões que você acha que precisa ser colocado, para depois... não é nem mudar o outro, é através das suas atitudes, é através da mudança que ocorre em você, é que todo o ambiente ao seu redor muda. Exatamente. Porque, às vezes, nem tudo é espiritual. Às vezes, requer realmente, eu fiz até um post ontem, de posicionamento. Isso. Só que a gente gosta muito de espiritualizar tudo, né? A gente tem muito isso. Então, assim... E eu falo, e é algo assim, uma experiência minha, uma experiência, né, da minha vida. Quando você está entulhada de traumas ou de pensamentos negativos, você não tem ânimo para se relacionar com Deus. E acaba, de uma certa forma, afetando a sua vida espiritual. Então, quando eu busco ter esse autoconhecimento para olhar aonde que eu preciso melhorar, né? É essa a questão. Aonde que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar esse meu comportamento? Porque você pode... Uma pergunta que eu te cortando, com uma boa colérica, né? Nem deixei. Mas eu não conhecer o meu temperamento influencia no meu relacionamento com o Senhor? Sim. Acaba influenciando. Acaba, sabe? Porque eu vou me dar como um exemplo aqui. Como uma boa melancólica, eu quero ter o controle de todas as coisas. Então, eu quero que tudo esteja debaixo do meu campo de visão. Aí, eu já acabo indo um pouco contra. Por quê? Para que as coisas comecem a andar na minha vida, eu preciso entregar o controle da minha vida para o Senhor. Então, o que eu geralmente estava fazendo? Eu orava de manhã, colocava nas mãos do Senhor e quando dava tarde eu ia lá e pegava. E aí, outra coisa que abriu muito a minha visão, a questão da fé. O melancólico, ele precisa muito dessa questão dele ter ali, como ele tem que ter o controle, então, ele quer ter a certeza. Aí eu já fui também para... Entende? Porque a fé não é... Eu não vou ter que ver. Eu tenho que crer sem mesmo estar vendo. Não está relacionado a eu ver.
das coisas que se esperam, das coisas que não se vê, e a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé você não vê. A fé você é algo que você tem que crer sem ver. Então, é algo, para quem precisa de coisas concretas, difícil de ter. Quer ver outro exemplo? Né? Eu falei do melancólico. Agora eu vou falar do colérico. Quando ele vai orar ao Senhor, ele não vai deixar de ser colérico. Ele não vai deixar de ser colérico. Então ele vai chegar diante do Senhor com a oração dele, impondo limite, já falando para Deus: olha, você ouviu o que fulano fez comigo? Posso dar um exemplo? Pode. Senhor, eu quero fazer um voto, mas eu não quero que meu cabelo cresça mais do que o ombro. Então, o meu voto é: meu cabelo pode crescer só até o ombro? O Senhor, por favor, confirma para mim que até o ombro o Senhor aceita o meu voto. Entendeu? Mas Deus é bom. Deus é bom. E ele conhece o nosso íntimo. E ele sabe que isso é de nós mesmo. E ele recebeu. Gente, ele recebeu meu voto e ele ainda respondeu que ele aceitava, tá? Exato. Porque como Deus e conhecedor de tudo, ele sabia que a Jaqueline que ama cortar um cabelo. Então, para eu ter esse cabelo neste tamanho, entendeu? Então, assim, eu tô querendo colocar para vocês, né, é o cabelo, eu tô querendo colocar para vocês, é o tipo de oração e a imposição que às vezes a gente faz. E que se você não se conhece, a pessoa que não conhece você tá falando, você tá impondo para Deus alguma coisa, e não é. Não é imposição. Isso, quer ver outra questão? O melancólico, ele gosta de marcar território. Então, vou dar um exemplo. Eu chego na igreja porque ele vê, tudo que ele vê, a lente dele é ver tudo assim, na régua. Tem que ser. Então, ele é muito perfeccionista, detalhista, né? O fleumático tem um pouco também de detalhista, mas o melancólico, e ele também, o fleumático também pode ser um pouco perfeccionista, mas o melancólico ele acaba ganhando. Então ele chega na igreja, gente, o sanguíneo, gente, o sanguíneo tudo tá bom pra ele, ele não vê detalhe, não. Eu vou falar, depois vou falar do sanguíneo. O melancólico, então ele chega na igreja, ele vai sentar todos os dias naquele lugar. Por que ele vai sentar naquele certo lugar? Porque ele já fez, antes de sair de casa, ele senta ali, ele já tem tudo uma visão. Eu vou sentar ali, porque ali para mim é melhor a visão, ali eu vou ver melhor e ali eu vou ficar. Então, ele já tem tudo planejado na cabeça dele. Então, quando ele chega na igreja e tem alguém... Gente, eu tô falando de mim. Quando ele chega no melancólico aí, por favor, assina aí. Assina aí que é melancólico aí. Eu não sou melancólica, não, mas acho que esse é o meu aporte, porque eu só sinto no lugarzinho. Tá marcado, né? Meu. Entendeu? Então, ele sempre vai chegar ali e isso vai gerar... E ele é resmunguento. Pode observar que ele não vai ficar batendo boca, mas ele vai ficar resmungando no canto. Aline! E isso... Meu pai. É meu marido também. Gente, não é nada. Eu falo assim, Jaqueline, hoje, depois dessa ferramenta, depois de estudar os temperamentos, eu prefiro ficar mais quietinha. Eu chego na igreja, eu fico mais quietinha. Por quê? É muito nato da minha parte. E às vezes, até por autoconhecimento mesmo, eu acabo fazendo análise das pessoas, gente. Só que a gente aprende na formação. Sempre a gente vai aprender que a gente não pode chegar na pessoa e falar: olha, o seu temperamento é esse. E eu falo de coração. Quando você entende o seu temperamento, você não pode chegar e usar o temperamento como um amuleto. Aqui, eu sou colérica, eu sou explosiva, então você que me ature desse jeito, porque Deus me fez assim. Não, gente. Não é esse o fundamento da gente estudar a ferramenta dos 4 temperamentos. É para me melhorar. Eu ter esse autoconhecimento da forma como eu reajo diante do mundo, não é para mim ficar atacando ou criticando o outro, é para me melhorar. Entendeu? O Alexandra, nós queremos que vocês entendam o seguinte: os temperamentos, eles têm as suas dores e também têm os seus recursos.
Então, Exatamente. entendo dos meus temperamentos ou os traços de personalidades também, que tem é um outro assunto, quem sabe outro dia, mas quando eu entendo o meu recurso, quando eu conheço a minha dor, o meu temperamento e o recurso do meu temperamento, eu consigo dominar isso, eu consigo colocar isso na balança. Exato. Então, eu reconheci minha dor, eu vou usar o meu recurso para dominar essa dor, para que essa dor não venha supor, não venha transpor o recurso que eu tenho. A Paula está perguntando, a Paula é minha prima. Eu sou o quê, gente? Então, assim, eu não sou analista de perfil comportamental, mas a Paula, ela tem todo indício de ser colérica, Paula, viu? Bem colérica, bem ativa, bem dinâmica, bem estrategista, extrovertida. Então, ela tem esse perfil aí de colérica. Eu não sei o aporte dela, mas com certeza eu acho que ela é colérica. Eu acho. Vou pegar ela aqui como um exemplo. Vamos lá. Vou ajudar ela a identificar de uma forma mais fácil. É só ela olhar para a reação dela. Diante de, vamos dar um exemplo, ela está discutindo com alguém. Qual que vai ser a reação? Vai guardar ou vai responder na hora? Vai ser bateu e levou. Então, se ela tiver essa reação rápida, né? Ou ela é colérica ou ela é sanguínea. Então, como que eu vou fazer a diferença aí? Ela já responder na hora. Qual que é a diferença para entender? Porque muitas pessoas acabam também fazendo a confusão e é colérico e é sanguíneo. Porque o colérico, além dele responder rápido, só que o colérico guarda. Por causa do aporte, né? Ele é seco, então ele sempre vai guardar. O sanguíneo, por ter um aporte úmido, ele não guarda. Então, você briga... Gente, é aquela pessoa... Outro dia, a gente estava ouvindo uma outra analista falar e ela deu um exemplo. Eu vou dar aqui, não leva a mão. É tipo aquela pessoa... tipo um cachorro. Você pega lá, você bate nele, daí a pouco ele vem banando o rabinho para perto de você. Então, geralmente, né... A pessoa que tem esse temperamento sanguíneo, ele é aquele que leva pancada, tem um coração enorme e ele não vai medir esforço de ajudar a outra pessoa. Então, ele vai ficar sempre se prejudicando para ajudar o outro. Aqui, Paula, guardo não, esqueço tudo e ainda ajudo depois. Ela faz o quê? Ela ajuda? Não guarda, esquece tudo e ainda ajuda depois. Então, ela é sanguínea. Essa é uma característica. Então, é uma característica do sanguíneo, porque é muito dele, né? Qual que é um forte dele? A comunicação. O sanguíneo, ele é muito comunicativo. É muito desfocado. Ele perde a concentração, gente, muito rápido. Muito rápido, ele tá ali. Então, para conseguir trazer ele para um assunto que interesse ele, tem que ser algo assim, você tem que ter uma estratégia para trazer, porque ele acaba. Aí as pessoas, mas eu sou assim. Aí vai entrar naquela questão que eu falei do aporte. Então, se ele for um sanguíneo que tem um aporte seco, então ele não vai ser tão assim desfocado. Então, ele vai ter mais um objetivo. Entendeu? Uhum. Como trazer esse equilíbrio? Como trazer o equilíbrio? Sempre que para a gente trazer o equilíbrio entre os temperamentos é você olhar para a sua reação diante das circunstâncias ali que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo, né? O colérico. Qual que é a forma dele trazer um equilíbrio para a vida dele? Então, se ele entende que ele é uma pessoa explosiva, que ele vai explodir muito rápido, então ele precisa olhar para dentro dele e entender o que está chateando ele no momento, né? Eu sei que se eu entrar naquele certo assunto, tiver uma briga e tal, eu vou acabar explodindo e vou entrar no meio daquela, porque o colérico ele ama entrar no meio de uma confusão que não é dele, por causa da questão da injustiça.
Então, assim, se eu sei que eu preciso trazer esse equilíbrio para minha vida, procurar ser mais calmo, eu falo assim, que quando Deus coloca um fleumático junto de um colérico, é para que haja o equilíbrio. É para que haja, porque tudo que o colérico precisa, o fleumático tem. E tudo que o fleumático tem, o colérico tem. Então, quando é lindo, né? O que falta em um tem no outro. Exato. Quando junta esses dois temperamentos, então você começa. Só que aonde que entra a questão do problema? É que o colérico não tem paciência com quem é lento. E o fleumático, ele é lento. Ele é uma pessoa bem passiva. Eu trabalhei e continuo a trabalhar em mim essa questão. Eu peço para fazer alguma coisa e, como uma boa colérica, eu quero que seja feita naquele momento. Exato. Então, isso é algo que eu estou tendo que trabalhar muito em mim, porque nem todo mundo vai fazer o que eu quero no momento que eu quero. Nem dentro da minha casa. Então, aqui em casa havia uma discussão muito grande com a melancólica que eu tenho aqui, porque eu pedia para fazer um negócio e ela levava mais tempo para fazer, ou fazia tarde. Agora, eu estou aprendendo a me controlar e esperar que ela faça no tempo dela. Ela vai fazer, mas não no tempo e na hora que eu quero. É difícil. Nunca é fácil você dominar a si mesmo. Nunca é fácil porque você precisa deixar o seu ego de lado, deixar a sua vontade de lado, o seu querer de lado. E olhar para outra pessoa com os outros olhos, entender que ela tem a personalidade dela, o temperamento dela, e que nem sempre vai ser, vocês vão andar juntos. Vai ter momento que vai ter atrito. Mas é preciso entender e aceitar que cada um tem o seu espaço. Isso. Cada um tem a sua personalidade. Então, não invadir. Não invadir o espaço do outro. Igual vou pegar o seu exemplo, igual você falou, a questão, né, de que você quer que faça as coisas no seu tempo. Então, como que eu vou conseguir ter esse equilíbrio, né? Tendo essa consciência de que eu sou rápida e não o outro é rápido. Que é isso. Eu tenho essa dominância em mim, o outro não. Aí eu me pergunto, né? Sempre vou me fazer a pergunta, por que Deus colocou essa pessoa mais lenta, né? Comigo, para que Deus está querendo me ensinar com essa pessoa? Entendeu? Então, assim, e o que ele está me usando para ensinar essa pessoa? Então, é a questão do equilíbrio e da paciência. Então, o que o colérico precisa ser treinado? O domínio próprio. Ele precisa ser equilíbrio. Acho que todo mundo precisa ter o domínio próprio, mas vamos dizer que os coléricos, eles precisam orar e pedir o Senhor. Igual você falou na questão do... E isso, gente, acaba levando para a oração. Você pode me confirmar se acontece isso como uma colérica. Então, se você quer tudo rápido e ágil, você quer que Deus te responda rápido? Sim. Isso é algo que eu estou trabalhando em mim. Então, assim, e eu falo, Senhor, estou aqui, eu estou falando, tem uma hora e o Senhor não fala comigo, como se ele fosse obrigado a falar comigo na hora que eu quero que ele fale, entende? Como se eu fosse colocar Deus na parede, e não é assim, né? O Senhor, ele responde a hora que ele quer, no momento que ele quer, e se ele achar por bem responder a minha oração. É claro que ele sempre ouve e ele demora para responder, mas não no momento que eu quero. Mas isso é verdade. Hoje mesmo eu estava orando, falei, Senhor, eu estou sentada aqui, senta aqui comigo e conversa comigo, fala, me responde. E ele até responde, mas na hora dele, no tempo dele, a maneira dele, não naquele momento. E acho que esse relacionamento não é só com Deus, que no caso eu agi assim, é com todo mundo. Isso. Quer ver outro aprendizado com os temperamentos para a nossa vida? É a questão de relacionamento. Por exemplo, o colérico e o melancólico, eles são voltados para a ação. Eles não são voltados para relacionamento, no sentido de lidar com pessoas. Eles são mais voltados para servir. Os
sanguíneo e o fleumático, eles já são voltados para lidar com pessoas. Eles já são mais do relacionamento. Então, o sanguíneo, por exemplo, se você pega, né, ele coloca num ambiente onde não tem pessoas, naturalmente ele não vai ficar. E eu falo isso, uma colega que estava fazendo a formação conosco contou que um funcionário dela pediu conta quando eles mudaram ele de cargo. Ele estava trabalhando num espaço onde ele estava se relacionando com pessoas. Eles tiraram ele daquele cargo e colocou ele para trabalhar num depósito. E ele lá, ele ia ficar sozinho. Ele foi lá e pediu conta. Não consegue ficar sozinho, né? Precisa de pessoas, de relacionamento. Precisa estar cercado de pessoas. Gosta de estar com pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, mas em número bem reduzido. Não é que eu não gosto de estar no meio. Eu amo conversar, sou extrovertida, sei me relacionar, mas eu sou mais reservada. Isso. Então, assim, se me colocar no ambiente com pessoas, eu consigo, mas se me colocar no ambiente mais separado, igual hoje, eu trabalho, como você, nós trabalhamos mais dentro do nosso consultório, e nem sempre eu vou estar com alguém, então eu vou estar mais sozinha, e eu consigo estar bem ali. Eu consigo estar com a minha companhia e me sentir bem. E o colérico e o melancólico, eles são muito voltados para essa questão de organização, de ordem. Eles são voltados para isso, eles gostam de ordem. Só que o colérico, ele não olha detalhes. Ele não vai ser detalhista. Quer ver? Vou dar um exemplo, né? Um pastor que seja colérico. O foco dele, o objetivo dele é ganhar almas. Ele vai chegar na igreja, ele vai pregar a mensagem, ele está focado na mensagem que ele vai levar para a igreja. Ele não está preocupado com a decoração da igreja. Isso para ele é detalhe. Ele quer chegar ali e executar a missão dele, que é levar a palavra para a igreja e ter resultado. Ele tem a estratégia, na verdade, aqui. Entendeu? Porque como eu leciono, né, professor de escola dominical, nem sempre eu vou levar algo pronto, caderno, quadro. A minha estratégia sempre está na minha mente, sempre é comigo. E eu consigo levar a minha aula e desenvolver a minha aula com as estratégias que eu fiz na minha mente. Nem sempre vai estar organizadinho, com um papelzinho, com um slide. Acho que eu nem sei se eu consigo, na verdade. Na verdade, se eu faço um slide, é tipo assim, é uma frase, o resto eu falo, entendeu? Nada muita coisa. E o melancólico não. O melancólico, ele gosta da ordem, ele já vai ficar olhando detalhes. Nossa, se tivesse colocado esse banner ali, se tivesse colocado aquele arranjo de flor ali. Nossa, olha o uniforme das pessoas. Nossa, por que não arrumou? Tudo bonitinho, colocou. Então, ele tem. O sanguíneo não vai preocupar com nada disso. Na verdade, se deixar, vai até com a gravata torta. E o fleumático é o mais organizado. O fleumático, ele assim, ele é da paz, ele é da harmonia, ele não vai estar focado nessas coisas, ele é bem tranquilo. Entendi. Então, olha quanto que a gente traz, só que aí, voltando para o lado negativo dos temperamentos, o sanguíneo, ele precisa trabalhar muito a oscilação, porque ele fica oscilando muito. Uma hora ele tá bem, outra hora ele não tá, e ele como se diz, qualquer vento que vir, ele vai. Então, ele é muito voltado para as coisas do mundo. As coisas do mundo chamam muita atenção dele, né? O colérico, então, essa questão do resultado. Ele é muito focado no resultado, né? Não leve pro pessoal. Se ele tiver um objetivo e ele vai se relacionar com aquela pessoa focada num objetivo que é útil para ele. Se não for útil para ele, ele não vai se relacionar com aquela pessoa. E hoje, assim, a gente vê muitas pessoas assim. A gente acaba, né, quando a pessoa não tem autoconhecimento, quando ela não busca olhar para dentro de si, a gente acaba lidando com pessoas assim. E o melancólico, ele sempre vai ter um olhar pessimista. Ele sempre vai ser aquela pessoa que tudo que você falar para ele sempre vai estar para baixo.
não vai dar certo, deu certo com o outro, não vai dar certo para mim. Ah, comigo as coisas não funcionam. Então, ele sempre vai se colocar Antes aí. Isso, ele sempre se coloca menos que o outro, né? Sempre assim. E o traumático, a passividade. Então, ele vai ter muita dificuldade de sair da zona de conforto. E muitas vezes entendam que para viver um extraordinário na sua vida, é preciso sair da zona de conforto. A zona de conforto, muitas vezes, e na maioria das vezes, ela nos prende a uma vida mesquinha. Isso. A só aquela realidade. Então, para viver algo novo, é difícil sair dessa zona de conforto, porque é confortável. Então, mas para viver algo novo, é preciso sair dessa zona de conforto. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas ao longo da caminhada se torna prazeroso, porque você vê resultados que antes você não via. Isso, exatamente. Quando você pega os 4 temperamentos, por exemplo, o sanguíneo, qual que é um lado positivo dele? A alegria. Sempre que você olhar para uma pessoa que tem esse temperamento, você vai ver ela sorrindo, alegre, ela consegue fazer brincadeira com os próprios problemas dela. Você olha para aquela pessoa e fala assim, gente, fulano não tem problema, não? Toda vez que ele chega perto... mesmo. Quem? Eu falei que não tem problema não, é porque é sanguínea mesmo. Isso. Então, assim, ela chega... Sempre que ela chegar num lugar, a alegria chega junto com ela. Então, assim, é aquela pessoa que você se sente bem de estar perto, sempre ela é otimista, sempre está pensando positivo, ela sempre está ali tentando te levantar. O colérico, né, ele é uma pessoa que tem muito, ele é muito amoroso quando ele busca ter esse autoconhecimento. E é um líder nato, é aquela pessoa que ele sempre vai estar ali, ó, o que os outros, por exemplo, o melancólico vai desistir, o colérico vai estar ali, ó, não, você vai conseguir. Então, ele, por ter esse objetivo, ele não vai desistir fácil, né? E o melancólico, a estabilidade, a segurança, ele só vai dar um passo à frente se tiver segurança, né? Ele tem que ter essa segurança. E o fleumático, ele vai trazer pra gente a paz, a calma, né? É aquela pessoa que você olha assim, só de você estar perto dela, e é um bom ouvinte. Então, é um ótimo ouvinte, o fleumático. Ô, Alexandra, fala um pouquinho pra gente de como, foi uma pergunta que fizeram na caixinha, eu acho que ainda está dentro do assunto, nós vamos falar um pouquinho, mas está dentro do assunto dos temperamentos. Me perguntaram como tratar a mudança de humor. Você disse que o sanguíneo, ele oscila mais nessa questão de humor, é isso? Sim. O sanguíneo, ao mesmo tempo que ele tá triste, é aquela pessoa que você olha para ela agora, ela tá alegre, tá brincando e conversando. Daí a pouco, você olha para ela tá triste. E como trabalhar isso? Como trabalhar isso? Buscando por autoconhecimento e entendendo quais que são as suas inclinações. Porque para mim resolver essa questão, eu preciso entender do meu temperamento. Porque aí eu passo a ter essa visão que é algo que é uma inclinação da minha natureza. Então aí eu começo a trabalhar. Algum gatilho pode desencadear essa oscilação? Algum gatilho? Isso. Sim. Por exemplo, o sanguíneo, ele não gosta de ser sufocado no sentido de perder a liberdade dele. Então, se ele tiver num relacionamento a qual ele vai ficar se sentindo o tempo todo que ele está perdendo a liberdade dele, então ele acaba se retraindo, se fechando cada vez mais. E aí vai gerar vários outros problemas, né? Pode traumas, pode vir feridas. Aprender a identificar os gatilhos, então, ajudaria essa pessoa, né? No caso da pessoa que tem essa mudança, essa oscilação de humor muito facilmente.
Quando eu consigo identificar os gatilhos que me levam até essa oscilação, me ajuda a tratar isso. Sim. Correto? Porque o sanguíneo, ele gosta muito de novidade. Então, ele é aquele tipo de pessoa que ele gosta de novidade. Então, ele sempre vai procurar ter essa novidade. Ele é uma pessoa muito adaptável, ele vai se adaptar a qualquer ambiente. Então, ele gosta muito de ficar mudando de lugar. E isso, quando a pessoa não tem essa maturidade, ele vai ficar mudando muito de emprego. Ele vai ficar mudando muito de igreja. E ele nem mesmo ele entende essa questão. É porque ele é como se ele não fixasse ali naquele lugar e gerasse raiz naquele lugar. É aquilo que eu falei, né? É uma característica muito forte do sanguíneo, mas é por isso que a pessoa tem que fazer uma análise muito profunda, porque vou dar um exemplo. Vou pegar eu como exemplo. O que eu preciso? De estabilidade, né? Por natureza, eu preciso de sentir firmeza, de sentir que eu estou estável aqui, né? Algo sólido. Mas vindo da minha infância, os meus pais mudavam muito. E isso gerou para mim um trauma na minha vida. Por quê? A questão deles ficarem mudando muito acabou que eu não conseguia ter um lugar sólido. Então, e isso gera padrões repetitivos. Insegurança, né? Te trouxe uma certa insegurança que hoje que você acabou trazendo para a sua vida adulta. Isso, exatamente. Então, se você não tem estabilidade, se você muda de um lado para o outro, não te traz segurança. Isso. E aí gera, né, o que a gente trata muito na terapia, a questão de padrões, né, comportamentais, repetitivos, crenças limitantes. Então, quando eu entendo o meu temperamento, eu começo a tratar essas questões. Então, eu passo a entender. Vou dar um exemplo. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade de me adaptar. Eu não vou adaptar rápido aos lugares. Um dia desse eu estava conversando com a esposa do pastor, igual eu falei. Dentro do ministério, né, da Assembleia de Deus, tem essa questão da mudança de pastores. Então, no início, logo quando eu estava na Assembleia, fui para a Assembleia de Deus lá, para a minha cidade, onde eu morava, os pastores, você vê que muda muito rápido. Eles ficam um tempo, daí a pouco, né, tira eles. E eu tinha muita dificuldade para me adaptar a essa mudança da igreja. Era algo que, para mim, era bastante dificultoso ter que enfrentar essa mudança. E outra coisa, se vai combinar uma coisa comigo, então tem que... E vai descombinar, tem que avisar antes. O melancólico tem muito disso. Ele não gosta de ser pego de surpresa. Entendo. E vamos lá. Fala um pouquinho pra gente sobre raiva. Tem como você falar um pouquinho sobre raiva? São perguntas da caixinha, viu, gente? Eu não coloquei nos nossos stories, mas eu anotei tudo. Porque eu não ia responder. Eu ia deixar a Alexandra responder, né? Eu tô preguiçosa hoje, entendeu? No sentido da raiva, dos como os 4 temperamentos lidar com a raiva? Isso. Porque a raiva é uma emoção, assim, que todos os temperamentos vai ter, né? Agora, a diferença está em como que eles lidam. Por exemplo, o colérico, ele é uma pessoa muito explosiva. Então, ele tem essa raiva já muito aflorada nele. O colérico e o sanguíneo. Os dois. Agora, o fleumático e o melancólico, como que eles lidam com a raiva? Eles são um tipo que eles não vão explodir, mas eles vão guardar, entendeu? Então, por exemplo, você vê um fleumático passivo, você pensa assim, e geralmente, principalmente nós pais, quando temos filhos fleumáticos, você sempre vai olhar e falar assim, não, meu filho é tão bonzinho, ele não fica com raiva, olha pra você ver, meu filho, ele é obediente, eu falo as coisas com ele e tal. Só que acontece que a raiva dele é pra dentro, não é pra fora. Tanto dele quanto do melancólico. O melancólico vai guardar. Porque aí, aquela questão, né, Alexandra? O que é melhor, colocar para fora ou guardar dentro de si?
Aí vem um versículo que eu gosto muito de citar para os meus clientes, um conselho de Paulo. Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu falo sempre para os meus clientes que as emoções, elas são emoções e eu preciso senti-las. Não tem como eu não sentir as emoções. Elas fazem parte do que eu sou. E negá-las é mesmo que negar a mim. Então, elas têm que ser sentidas, mas de maneira que elas não venham me dominar. É isso que Paulo está falando. Você tem que se irar naquele momento, mas você não pode dormir irado. Você não pode deixar que essa ira seja guardada e venha te consumir. A raiva ela não pode consumir, porque se ela ficar guardada, ela vai gerar em você a raiz de amargura. E os sentimentos reprimidos, emoções reprimidas, uma hora vira uma bomba relógio. Então, emoções não foram feitas para estarem sendo reprimidas, mas entendam também que eu tenho que saber dominar as minhas emoções. Não é elas que me dominam, sou eu que consigo gerir essas emoções, senti-las no momento certo, para que eu não venha ficar com isso dentro de mim. E também não é explodir e jogar tudo no mundo. Magoar as pessoas, ofender pessoas, não é isso. Mas é aprender a gerir, aprender a sentir essa emoção. Aprender a gerir a sua emoção. É isso que Paulo está ensinando. Olha, ira-se naquele momento. Aprenda a irar naquele momento. Sole, não guarda dentro de si. Não deixa a raiva virar raiz de amargura. O que acontece conosco, e a maioria de nós estamos doentes emocionalmente por não sabermos gerir as nossas emoções. É exatamente isso. A palavra do Senhor fala em Provérbios, a pastora Mariana até falou ontem, é um versículo que eu gosto muito. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que provém a saída para a vida. Toda vez que a Bíblia fala de coração, está falando de alma. E a alma é o centro de nossas emoções. Então, você precisa proteger as suas emoções. Mas não, proteção não quer dizer guardar e reprimir. Quer dizer aprender a lidar com elas. Correto? E trazendo assim um pouquinho mais, só para as pessoas entenderem como que é importante essa ferramenta dos temperamentos e ter esse olhar para dentro de nós, que o sanguíneo, ele precisa tomar muito cuidado com a gula, né? Trazendo aqui num sentido, vou trazer num sentido do pecado. Então, igual eu falei, ele é muito voltado para as coisas do mundo. As coisas do mundo atraem mais ele, né? Não é uma regra. Nós não somos robô. Não estou aqui colocando ninguém dentro de um quadrado, né? Cada um olha para dentro de si e a pessoa mesmo começa a fazer essa análise dele mesmo. Então, assim, dentro dos estudos, dentro de toda a ferramenta do que a gente, né, busca, dentro da leitura, a gente aprende muito sobre essa questão. Então, o sanguíneo ele tomar cuidado com a gula. O melancólico é a inveja. Mas quando a gente fala da inveja aqui, não estou falando de uma inveja de olhar. É a inveja no sentido de... Como que eu vou explicar? De sempre olhar para aquela outra pessoa do que falta. Porque ele sempre vai ter um olhar do que falta nele. Aí ele olha, nossa, ele quer ser igual a pessoa. Ele não quer o que a pessoa tem. Sim, ele quer ser igual a pessoa. Não, isso. Ele tá olhando. Se eu sou retraída, eu queria ser mais extrovertida. Se eu sou mais triste, por que eu não sou alegre igual aquela pessoa? É isso. Exato. Porque ele tem aquele olhar sempre de ver o copo meio vazio. Ele sempre vai... Autocritica. É isso? Aquela pessoa que olha para si e sempre tem algo a melhorar. Sempre tem algo a melhorar, não. Sempre tem algo faltando. E o colérico, a ira. Então, ele tem que tomar muito cuidado com a ira. Qual que é o perigo da ira? O ressentimento. O ressentimento, exatamente. Isso virar ressentimento. Por isso que eu falei da questão de não guardar. Não, é natural eu ficar com raiva e eu me irar, porque é uma emoção e faz parte de mim. Não tem como você excluir as emoções. Você vai senti-las. A diferença é que
quando criança, eu não sei diferenciar raiva de tristeza, eu não sei diferenciar as emoções. A partir do momento que eu vou crescendo, eu vou aprendendo a lidar com elas. Só que quando eu não sei gerenciar, quando eu passo por momentos difíceis, muitos momentos difíceis na minha vida, e as minhas dores, abandono, rejeição, e elas vão fluindo na minha vida, eu começo a não mais gerir as minhas emoções. Então, elas começam a me dominar. E esse é o perigo. Então, quando elas me dominam, eu não consigo, vai criando em mim o que você falou, os ressentimentos. E isso é muito importante vocês entenderem, porque aquilo que eu não expresso, o meu corpo fala. Exato. Aquilo que eu guardo dentro de mim, ele sai no meu corpo através de somatizações. Então, é uma dor de cabeça que ninguém identifica o que é. São alergias do nada no rosto, na pele, que ninguém sabe, faz exame. Você toma a tua medicação e nada melhora. Dor no ombro, peso, dor estomacal. Então, muitas dores são porque eu estou reprimindo as minhas emoções. Falo mais uma vez, não é sentir as emoções sem gerir as emoções. É saber lidar com elas no momento certo, na hora certa e de maneira correta. Então, é o momento de eu estar alegre, é o momento de eu ficar triste, porque a vida não é mar de rosas, né? Toda rosa tem espinhos, e no mundo tereis aflições, mas é saber lidar nesse sentido com o meu temperamento, saber que eu sou colérica e que eu tenho a minha personalidade dentro desse temperamento, e saber que, por exemplo, eu sei que a ira é algo negativo da parte do meu temperamento. Então, saber lidar com essa ira. Vamos dizer assim, na porcentagem não, mas na dosagem certa. Isso. E o fleumático, a avareza. Porque como o fleumático, ele é muito para dentro. Então, ele não vai ser impactado com a reação do mundo. Então, quando ele acaba tendo algo, ele segura e é meu. Isso aqui é meu. Então, ele vai ter dificuldade de entregar. Então, ele vai ter dificuldade de compartilhar. Esse é o fleumático. Ele tem mais tendência a ter dependência emocional? Sim. Por não abrir mão facilmente. Então, quer para ele. Sim, e por causa da indecisão, porque ele acaba sendo muito indeciso, porque como ele é lento e ele precisa, e ele é trazendo assim, desmotivado, então ele precisa mais de alguém que esteja ali incentivando ele, falando para ele, não, vai dar certo, vamos fazer. Porque tanto o fleumático quanto o melancólico, eles têm uma tendência de desistir muito fácil. Então, eles estão passando por uma situação e ali não deu certo, então eles acabam desistindo muito fácil daquela situação. Eles não vão igual o colérico. O colérico tem um objetivo e ele vai ficar quebrando a cabeça porque ele quer o quê? Ele quer resultado. E outra coisa, ele não, né, quando ele não é maduro, quando não tem maturidade, ele não vai importar conquistar a sua frente. Então, se eu tiver que passar por cima de quem for, ele vai passar para alcançar o objetivo dele. Porque na mente dele, o que conta é a meta. Não? Eu preciso alcançar essa meta, eu quero, é isso que eu quero e pronto, acabou. Então, assim, ele não vai importar. Então, ele vai para cima mesmo. Agora, quando ele... Às vezes, a gente persiste tanto numa coisa que você vê que não vai para frente. Você já enxergou isso, porque, como bom estrategista, a gente vê isso lá na frente, mas eu, no meu caso, muitas vezes, persisti muito numa coisa, sabendo que aquilo não ia dar certo, e persistir nisso. O colega tem que tomar cuidado nisso também. Porque acontece que você vai ter perdas por persistir também em algo que você já enxergou que não vai dar certo. Porque nós somos estrategistas, já faço as estratégias, já tenho planejado aquilo na minha mente. Estou falando isso porque é a experiência que eu vivi. E o sanguíneo, ele sempre vai... O que ele precisa tomar cuidado? Porque como ele gosta muito de mudança,
gosta muito de festa, gosta muito de viajar, ele tem a facilidade, então ele é um temperamento que ele tem muita facilidade de começar as coisas e não executar, e não terminar aquilo. Então, sempre ele vai começar um curso, não vai terminar. Sempre ele vai começar a fazer uma coisa e não vai. E aí ele acaba pegando muita coisa para fazer e deixando no meio do caminho as coisas inacabadas, sem ir lá e concluir aquilo. Então, olha, você vê, quando você passa a ter essa visão, então você consegue, né, resolver muita coisa. Aí eu paro para me pensar, por que eu estou começando essa tarefa e não estou terminando? Então, ele começa uma coisa, ele para, ele começa outra e ele para. Então, né? Isso é muito do ansioso, né? Muito daquela pessoa ansiosa, pensa muito, faz muitas coisas ao mesmo tempo, e já é ansioso, se torna mais ansioso. Para eu lidar com minha ansiedade, eu tive que fazer uma estratégia. Então, eu coloquei 3 objetivos na minha vida. Então, eu tenho 3 objetivos e eu me foquei nesses 3 objetivos. Então, não vai ser mais do que 3, entende? Então, eu foco na minha família, na minha espiritualidade e na minha profissão. Esses 3 é o meu foco hoje. Porque eu sei que se eu colocar algo a mais, eu não vou dar conta, eu vou parar no meio do caminho. Então, é importante você saber aonde é o seu limite. Nós temos um limite, nós não podemos ir além e nem aquém daquilo que nós somos capazes de fazer. Mas todos nós temos um limite. E é interessante você entender até onde você pode, até onde você consegue chegar. Poxa, se até Deus sabe, se até Deus te entende, e Ele não cobra de você além daquilo que você pode fazer, porque Ele sabe a nossa capacidade, Deus entende. E Ele não dá nada a nós que não seja de acordo com o que eu sei, com aquilo que Ele me chamou. Eu tenho um chamado. Meu chamado é isso e Ele vai trabalhar comigo de acordo com aquilo que Ele chamou para eu fazer, para eu ser. Eu tenho que entender isso. Cada um de nós somos chamados para alguma coisa. Então, não tente fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Foque e tenha objetivo, tenha prioridades na sua vida. Então, eu tenho 3 prioridades na minha vida. Eu foquei em 3. E é nessas 3 prioridades que eu vou dedicar minha vida. Porque se passar disso, se for além disso, alguma coisa vai ficar para trás. E vai ficar mal feito. Não vai ficar bem feito nenhuma das coisas. Nenhuma das outras coisas. Então, que possamos ter foco naquilo que está determinado para que eu e você venhamos fazer. E o Senhor nos chama por isso. Quando você conhece o seu temperamento, o seu relacionamento com as pessoas acaba mudando, porque você passa a não levar nada para o pessoal. Então você consegue entender que realmente a forma mesmo da pessoa é só o temperamento dela, né? Então o seu olhar também acaba mudando. Igual você falou uma coisa, olha, o sanguíneo, o que ele precisa tomar cuidado? Ele é aquela pessoa que ele não vai ficar voltando no passado. E eu falo isso dentro da minha experiência de fazer mentoria com algumas pessoas que têm esse temperamento e eu observo muito isso. Então, é o tipo de pessoa que, assim, o que importa para ele é o presente, o agora. É o que importa para ele. Ele não vai ficar... Quando você tenta entrar no passado ali, ele acaba te interrompendo, ele não vai. O colérico, por essa questão dele ser tão... preocupar com o dia de amanhã, ser rápido e querer que as coisas sejam no tempo dele, então ele vai ser mais ansioso. Ele acaba sendo... tem mais tendência a ter o transtorno da ansiedade. Exatamente. Por ser... quer tudo no tempo dele, na hora que ele quer, naquele momento, já pensa lá no futuro e voa. Tem mais tendência a ser ansioso. E a ansiedade, aquilo que te traz transtorno, não provém de Deus. Deixando bem claro aqui que a ansiedade e depressão não é falta de Deus nem falta de fé. Tá? Mas a ansiedade também te traz incredulidade. E o melancólico acaba tendo que tomar cuidado com o excesso do passado, né? Ele precisa ter essa visão e ter esse cuidado, porque ele vai ficar muito focado no passado.
Então, ele sempre vai trazer. E aí, uma coisa que acontece muito com quem tem esse temperamento, porque para ele, quando ele busca esses acontecimentos do passado, para ele é como se ele estivesse acabando de sentir, de viver aquela emoção. Então, é muito forte. Então, tem uma tendência muito grande de entrar em depressão. O que acontece? O nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, ele não tem passado, ele não tem futuro. O nosso inconsciente, ele vive o presente. Então, algo que você viveu quando você tinha 3 anos de idade, se você viver algo parecido hoje, ele vai entender que é hoje. Ele não vai entender que foi quando você tinha 3 anos, porque ele é presente. Então, no passado não resolvido, o que acontece? Eu falo o seguinte, eu só vou no passado para resolver uma questão que não foi resolvida. Eu resolvi, eu saio de lá. Eu não tenho que viver no passado, mas eu tenho que resolver questões que ficaram lá para por quê? Para que eu, aqui no presente, tenha uma vida plena e genuína. Tenha uma qualidade de vida. Então, se o meu inconsciente ele é atemporal, o que eu vivi lá para ele é como se estivesse vivendo hoje. Então, se eu passar por alguma coisa no ambiente que eu estou hoje e o fez lembrar daquilo que ele registrou, é por isso que muita gente tem crise de ansiedade. Porque vive algum gatilho, tá? O seu inconsciente identificou que é parecido com o trauma que ficou registrado e ele quer te ajudar. Ou você foge ou você enfrenta. Então, a adrenalina é descarregada, ok? E seu coração começa a palpitar, taquicardia, respiração rápida e curta, porque a adrenalina é o neurônio do medo. É para você se proteger. Então, você tem a crise de ansiedade, muitas vezes, não entendendo por que eu tive crise de ansiedade. Você não sabe, mas seu inconsciente entendeu. É algo que ficou registrado e que hoje lembrou o seu inconsciente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Passado não é para viver no passado, mas muitas vezes não resolvemos a nossa vida no presente, isso também levando para os temperamentos, eu não resolvo minha vida aqui no presente, o que eu estou vivendo hoje como a mulher adulta que eu sou, porque alguma coisa no meu passado não está resolvido, ainda precisa ser resolvido, um trauma precisa ser vencido lá. E é aquilo que nós falamos hoje, né? Trauma vencido é arma para abalar inferno hoje, porque quando eu venço aquele trauma, eu passo por ele, é ele que me faz ser a pessoa que eu sou hoje para enfrentar os problemas e para orientar outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que eu passei. Então, só consegue compreender a Alexandra, os traumas da Alexandra, as ansiedades que a Alexandra viveu, alguém que passou pelos mesmos problemas que ela. E é tão lindo que foi por isso que Jesus veio. Porque por isso ele teve que vir como homem. Ele passou pelas mesmas dores que eu, ele sentiu os mesmos prazeres que eu. Ele me entende porque ele sentiu as mesmas dores que eu. Ele foi homem, passou pelas mesmas dores, os mesmos problemas, sentiu-se angustiado. Por 3 vezes ele questionou o pai dele, pai, por quê? Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, ele foi obediente. Mas ele se sentiu angustiado. E é por isso que ele te entende. É por isso que ele está pronto a te dar a mão e te acolher. É por isso que ele te abraça na hora da sua angústia. Então, quando eu estou angustiado, eu elevo meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Então, quando eu falo para vocês, e eu falo com meus clientes, mesmo, Alexandre, é o seguinte, olha, eu, Jaqueline, não posso fazer nada por você. Eu estou aqui como um instrumento, mas o Deus que eu sirvo é aquele que transformou a minha vida. Aquele que me fez sair da ansiedade, da depressão, esse Deus que me curou também pode curar você. Mas tem que haver um posicionamento. Eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer me posicionar. Eu tenho que querer voltar onde está a minha ferida e curar aquela ferida. Porque senão aquela ferida ela vai me matar. Então, permitir, por isso o autoexame. Por isso examine o homem a si mesmo. Por isso reprocessar. Por isso voltar lá no passado. Por isso ir lá e resolver o que ficou sem resolver. Para que você possa se conhecer. E assim dominar o seu temperamento, dominar as suas emoções e gerir da melhor forma possível. Gente, é tão incrível. Eu tomava, Alexandra, e nós vamos falar isso na live que vai ter dia 7, eu tomava 3 medicações para dormir. 3 medicações
para dormir, eu não dormia sem elas. E por várias vezes medicada, eu acordava em crises de ansiedade. Tão forte, com pânico noturno, que eu acordava meu esposo e a minha filha no outro quarto. Então, para você já pensou o que é você ser dependente de 3 medicações para dormir? E hoje eu virar para você e falar, olha, tem 1 ano e 6 meses que eu não tomo nenhuma medicação para dormir, eu deito na minha cama e durmo. E eu não tenho pânico noturno, eu não tenho crise. Eu era uma pessoa que tomava 5 medicações para ansiedade. Eu não estou falando aqui para vocês deixarem de tomar a sua medicação sem orientação médica. Eu estou falando da minha experiência. Porque um posicionamento meu me trouxe refrigério. Me trouxe uma vida com mais equilíbrio. Não é isso? Obrigada, Pastor Gil! Outra coisa que, igual você falou, é muito importante, porque você teve um posicionamento, né? Você viu que você precisava de ajuda, você não ficou ali. Porque, assim, né? A minha visão que eu penso. Às vezes as pessoas precisam de uma ajuda de um profissional, né? E as pessoas acabam levando tudo para o lado espiritual e às vezes acaba jogando essa responsabilidade só em cima do pastor. E assim, o pastor tem que resolver isso para mim, o pastor tem que fazer isso para mim, ele tem que fazer isso. E a pessoa não olha para dentro de si para buscar uma ajuda, né, nessa área mental, buscar uma ajuda para entender o que está acontecendo. Tá, tudo bem, Deus levantou o pastor sim para nos ajudar, para estar ali colhendo as ovelhas, mas ele também é um ser humano igual a mim. Será que eu não posso buscar uma outra forma, né? Porque eu acho assim, eu não posso levar só para o lado espiritual. Muitas das vezes, eu falo assim, que é só o comportamento. Não, nem todo mundo é a questão de trauma. Às vezes, você dá uma mexida ali no seu comportamento, você tem esse autoconhecimento de entender qual que são as suas inclinações, as reações, como que você funciona diante de uma situação, você já consegue resolver muita coisa. Nossa, você resolve coisas que há anos você está vivendo com um posicionamento. No meu caso, foi decidir obedecer uma ordenança. Exatamente. E a decisão de obedecer. Quando a palavra do Senhor fala que obedecer é melhor do que o sacrificar, porque isso é verdade. Foi questão de posicionamento. Meu posicionamento foi obedeça. Entende? Olha para si mesmo. Para de se vitimizar. Porque na maioria das vezes, Alexandra, o problema está em mim. Não é no outro. Sou eu o problema. Sou eu o problema. Está dentro de mim. Eu preciso me encontrar. Eu me perdi dentro de mim mesma. E eu preciso ser encontrada. Quando eu entendi a questão, quando eu identifico o meu temperamento, quando eu identifico o meu traço de caráter, quando eu identifico a minha personalidade, e quando eu identifico tudo isso, eu consigo me encontrar. As pessoas estão perdidas porque elas não estão conseguindo se encontrar. Eu não sei você, mas eu pergunto para minhas clientes a pergunta que eu faço: quem é você? Elas não conseguem responder essa pergunta no primeiro momento. Porque elas estão sentindo delas. Não te cortando, aconteceu isso comigo. Eu estava fazendo uma mentoria, Pastor Gil colocou ali 2 profissionais, obrigada. É muito gratificante, né? A gente receber esse elogio. Ainda mais de quem, né? De quem? Quem será? Ainda mais de quem? Que profissional? E aí, na hora que eu fiz essa pergunta para ela, quem é você? Quem é você sem título? Ela ficou assim, paralisada, e ela não conseguia responder quem era ela sem título. Por quê? Igual eu expliquei para ela. Muitas das vezes nós estamos tão focadas em vários rótulos que as pessoas dão pra gente, que eu não sei nem quem eu sou. A minha identidade está completamente deturbada, porque eu passo a nem me conhecer mais. Uma das coisas, quando eu estudei os temperamentos, que fez muito sentido para mim, é entender que eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe.
Ótimo. Agora, eu preciso me encontrar nesse 100%. Entendeu? Eu sou 50% um e 50% o outro, mas agora eu tenho que me encontrar. Quem é você nesse contexto? Você não é seu pai, você não é essa mãe. Nós somos, cada um de nós somos um indivíduo único. Exatamente. Então, quem sou eu nesse contexto? E na maioria das vezes, eu me faço, eu costumo dizer que eu me enxergo a partir do outro. Exato. E não é assim. E nós olhando para essa questão, né, da igreja, da comunhão entre, né, nós, irmãos, nós passamos por certas dificuldades na nossa vida. Hoje eu falo assim, falo de todo o meu coração. Se me perguntarem assim, você mudaria alguma coisa? Não, de verdade, eu não mudaria. Porque tudo na vida tem um propósito. E o Senhor é algo que Ele trouxe muito forte no meu coração. Então, tudo que eu passei dentro da minha história tinha um propósito. E o que eu não conseguia ver é que em todo o processo Ele estava comigo. Essa é a diferença. Eu não conseguia ver isso, que em cada situação que eu passei, Ele estava comigo. Então, isso estava trazendo até mesmo questionamento, né? E trazendo uma frieza para a nossa fé, quando você não tem essa intimidade, essa profundidade do Senhor. Eu estava orando e o Espírito Santo me fez lembrar de algo que aconteceu comigo há uns anos atrás. O meu filho mais velho, novo, tem 8 anos. Ele tinha um mêsinho de idade. E eu estava no processo de ansiedade, eu não sabia, mas eu entrei também no processo de depressão pós-parto. E eu comecei, o Espírito Santo começou a me lembrar, e eu comecei a falar com o pai, né, com o meu papai, o seguinte, como o Senhor tem cuidado de mim. E eu lembrei de uma situação em que eu vivi, porque uma vez alguém falou que era falta de fé ou falta de Deus. Eu falei, como falta de fé e falta de Deus, se no momento em que eu mais precisei de Deus, se no momento em que eu me encontrei tão vulnerável, se no momento em que eu não via mais solução para mim, eu estava com meu filho de 1 mês de idade no colo, e eu não conseguia amamentar, não conseguia cuidar, e eu cansada na minha sala, eu chorando, eu orando, falei, Senhor, eu vou dormir porque eu não aguento mais. E eu deitei na minha cama, abracei o meu filho, e segurei, porque com medo dele cair, e também dormi, não dormi, fiquei meio acordada, aquele sono, sabe que não é, que você não se entrega. Mas eu vi nitidamente alguém entrar no meu quarto, pegar o meu filho, e eu simplesmente abri os meus braços, eu me entreguei ao sono, eu dormi. Eu senti uma paz tão grande. Falei assim, olha, tem alguém cuidando dele para mim. Agora eu posso dormir. E tinha uma moça trabalhando aqui na minha casa. Se ela tivesse aqui, eu ia pedir para ela confirmar. E eu falei com ela, Dani, alguém pegou o Davi aqui para eu dormir? Ela falou assim para mim, não, pegou. Ela falou assim, pegou sim, porque tiraram o Davi do meu colo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, fui eu que estou cuidando, eu que estava cuidando. Então, o Senhor, Ele sempre cuida. Somos nós que não damos, somos nós que não olhamos, não enxergamos, não damos ouvido à voz do Espírito Santo, não somos sensíveis àquilo que o Senhor faz. E quando esse pastor falou que era falta de Deus, eu falei, como falta de Deus se eu tive essa experiência? Eu vi Deus cuidando de mim, eu vi Deus cuidando do meu filho para que eu pudesse ter um sono de qualidade que eu não estava conseguindo ter. E é uma experiência que eu vivi hoje, orando, eu comecei a reviver e o Senhor começou a falar, eu cuido. E o Senhor cuida. Mas tem que haver um posicionamento nosso. Tem que haver. Né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele soube se posicionar. Porque ele soube olhar para o alto, ele soube reconhecer ao Senhor, ele soube pedir. Reconhecer o seu erro. Ele olhou para dentro de si, examinou realmente, Senhor, eu errei, me perdoa. Sou eu que errei, fui eu que fiz errado. Então, há momentos em nossa vida que eu tenho que olhar para dentro de mim e enxergar o que eu estou fazendo. Exato. Pensa assim, ó. No tempo que nós estamos vivendo hoje, né? A certeza que nós temos que Jesus, ele vai voltar.
Então, Jesus está às portas, a gente ouve muito isso. Cada culto, cada pregação que a gente hoje, a gente sempre está ouvindo. Ó, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, tá. Essa é uma certeza que eu já tenho, mas espera aí. O que eu estou fazendo para melhorar, para me santificar cada dia mais para quando ele voltar? Eu não tenho que me preocupar quando ele vai voltar, porque eu já sei que ele vai voltar. Eu preciso preocupar com o que eu estou fazendo para quando ele voltar. Qual é a forma que ele vai me encontrar? Por exemplo, Poxa, mas essa live era de temperamentos e agora já virou para o lado espiritual? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não está faltando temperamento, porque se você não e não tem como tirar o emocional do espiritual. Exato. Isso anda junto. A Mariana falou isso ontem, a pastora Mariana, e é verdade. Você não consegue desvincular uma coisa da outra. Você pode ter problema espiritual e não tem como não ter o emocional, não tem como não atingir o espiritual, porque atinge. Então, as duas coisas estão alinhadas, têm que estar alinhadas. Então, eu, Jaqueline, como terapeuta cristã, eu não consigo cuidar de você se eu não puder também cuidar da sua parte espiritual. Te oriento. Não tem como. O temperamento, se é algo nato meu, que eu nasci com ele, então é a minha natureza. É minha natureza. Então, quando eu aceito Jesus na minha vida como único e salvador, o que eu estou fazendo? Quando eu estou entregando a minha vida para ele, eu estou nascendo de novo. Então, nesse momento, eu passo a mudar a minha natureza. E é algo tão forte para você entender que aí não precisa ninguém ficar te julgando ou fazer uma análise. É só você olhar para dentro de você. Você nasceu de novo. Porque quando você conhece a ferramenta dos 4 temperamentos, que você olha para dentro de você, vai acontecer aquilo que a Bíblia fala todo mês quando a gente está na Santa Ceia. Eu penso assim, ó, eu tenho que me santificar todos os dias. Então, todo mês eu vou na ceia. Então, todo mês, né, o pastor faz a leitura ali. Ele não é que eles estão me examinando. A Bíblia fala que eu preciso me examinar. E qual que é a forma de vocês? O temperamento é só uma ferramenta. Uma ferramenta, da mesma forma como Moisés tinha ali o seu cajado ali. Entendeu? Quando você pega toda a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, ele sempre tinha uma ferramenta para aqueles, né, que ele tinha chamado e escolhido. Então, quando você olha para os temperamentos com essa visão, te ajuda a mudar a sua história espiritual. Você passa a ter uma visão. Você passa a entender que não é sobre o outro, é sobre você, não é o outro, é você. Entendeu? E cada um de nós temos uma ferramenta exclusiva. Eu tenho um método de terapia, você tem outro método de terapia. Quando se junta, se torna uma ferramenta incrível. E é isso que acontece. É uma live maravilhosa como essa para esclarecer vocês aí sobre os temperamentos. Que é nato, é seu, é você. Não tem como você simplesmente anular quem você é. Então, aprenda a se conhecer, aprenda a se aceitar, ok? Com o seu temperamento, mas não permitindo que ele te domine, ok? Então, aí, ó, gerindo as coisas, porque eu tenho que ter domínio próprio, e esse domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito, que são 9, então tem todos os outros. Se nós vamos colocar no contexto, mansidão, temperança, tudo tem a ver com domínio próprio. E estar preparado, porque breve Jesus virá. Eu estava lendo o Esther e a preparação das meninas ali para se encontrar com o rei. 12 meses de preparação, com mirra e especiarias. Mirra era usado para purificação. A igreja do Senhor está se purificando, se santificando. Como está a nossa preparação para a vinda do nosso Senhor? Como é que você está? Como é que está? Você está dominando aí as emoções, os temperamentos, colocando as coisas em ordem, se santificando cada vez mais?
A Jaque aqui, ixi, a Jaque tem que colocar muita coisa em ordem para chegar à estatura do varão perfeito, como eu disse no início. Tenho que colocar algumas coisas em ordem e urgentes, porque se Jesus voltar, não sei como é que vai ser o meu galardão, não. Sabe? Eu quero, além de ser salvo, eu quero receber o meu galardão, entendeu? Então nós precisamos olhar. Eu estou sendo sincera, porque nós temos que olhar para dentro de nós. E eu não adianta eu mentir para vocês, porque eu não minto para Deus. Eu não escondo nada de Deus, Deus me conhece no íntimo. Então existe algo em mim, assim como a gente no Alexandre e no outro, que ainda precisa ser resolvido antes de Jesus voltar. Porque depois que ele vier, acabou a oportunidade. E só aquilo que fala, né? Renovação de mente todos os dias. Não é instantâneo. Tipo assim, não é automático. Eu aceitei Jesus hoje e agora pronto. Não. É todos os dias eu preciso olhar para dentro de mim. O que eu preciso melhorar mais? Eu melhorei aqui, agora eu preciso melhorar aqui, agora eu preciso consertar aqui. É dia após dia, é um processo, né? Como o bom sanguíneo que Pedro foi, Pedro teve que melhorar muito para chegar onde ele chegou. Então, não foi fácil para Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro teve que se arrepender, teve que ir até os apóstolos, reconhecer que pecou. O Senhor chamou ele. Então, Pedro foi muito trabalhado pelo Senhor para poder chegar, para Pedro chegar ao nível de pregar e quase 3.000 pessoas, ou mais de 3.000 pessoas, se converterem, foi um processo muito grande, não foi de um dia para o outro. Porque só com Jesus ele andou 3 anos. Exato. Não é? Porque o Senhor, olha, você vê, o Senhor, ele olha para ele sempre que ele olha para nós, ele não está olhando para os nossos defeitos, ele já nos conhece, ele sabe. Ele olha para a nossa qualidade. Ele olha para mim, para você, naquilo que eu e você é capaz de fazer. Só que aquilo que eu preciso fazer, ele não vai fazer. E o que eu preciso fazer que a Bíblia fala? O meu povo morre e padece por falta de conhecimento. Porque as pessoas não querem sair da sua zona de conforto. As pessoas não querem buscar autoconhecimento. Elas já estão acostumadas a ficar dentro de um quadradinho. Ah, não, eu não quero lidar com isso, eu não quero enfrentar isso. Renovação de mente. Sim, e muitas das vezes transferindo. Cauterizaram a mente naquilo aqui, naquele mundinho e não abrange. Exatamente. Exato. Amiga, eu só tenho que agradecer a você. Nós fizemos 2 horas de live praticamente, você acredita? Sério? Vai dar 11 horas, 5 para 11. Mas eu nem vi. Porque fluiu, um assunto gostoso, nós deixamos que o Senhor falasse, né, ao nosso coração e transmitimos, porque é uma verdade que eu vivo, é algo que você vive. Quando falamos de algo que nós vivemos, é mais fácil, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito pela tua presença, foi muito esclarecedor. E que o Senhor Jesus continue te abençoando, trazendo a você cada vez mais sabedoria do alto, trazendo sobre você a unção do Senhor, para que possa aí levantar vidas, trazer vida aonde não tem vida, trazer esperança aonde não há mais esperança. Porque quantas pessoas já não veem, já não enxergam vida, já não enxergam mais esperança em si mesmas. E é necessário que levante pessoas para que façam elas enxergar que ainda há vida. Como a palavra do Senhor disse, né? A árvore cortada. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, ela florescerá, ela viverá novamente. É isso que o Senhor fala. Só que precisa do cheiro das águas. Nem que seja o cheiro. Não precisa nem das águas, mas ao cheiro das águas renovarão as suas folhas, as suas forças se renovarão. Então, que vocês entendam que basta um posicionamento nosso. Algo mínimo. E às vezes vai doer, sim. Mudar não é fácil. Eu falo que a metamorfose
quando a borboleta, né, ela acontece a metamorfose e ela se torna aquela borboleta bonita, houve um processo muito doloroso ali dentro. Não foi fácil, houve uma mudança. É dolorido sofrer a metamorfose. Mas quando saímos do casulo, é algo incrível e impressionante. Então, que Jesus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você orasse, tá? Por nós, depois. Olha você me colocando numa situação aí meio coisa. Por quê? Hã? Por quê? Só porque eu pedi para orar. Então, eu oro, então. Minha filha, porque é isso, gente. A gente tem que ser verdadeiro. A gente não pode né? Não, a gente tem que ser transparente. Tá fazendo live hoje para mim é eu enfrentar o meu temperamento, porque hoje eu sei que ir assim à frente de câmera e tudo não é o meu forte. Eu gosto de ficar nos bastidores, eu gosto de ficar escondida. Então, assim, essa questão de ir, essa questão, então, é algo dominar mesmo o meu temperamento. Dominar mesmo. Uma boa colérica gosta de aparecer, gente. Entendeu? Não é aparecer. Eu gosto de estar na frente das câmeras, eu gosto de estar na frente de uma classe ensinando. Eu gosto disso. E isso me faz bem. Então vamos orar, entregar essa live para o Senhor. Espero que vocês tenham recebido aí dicas. Eu sei que vocês receberam, na verdade, dicas importantíssimas para entender o seu temperamento e assim te ajudar no seu dia a dia. Dia 7 de março, às 20 horas, teremos uma live no perfil da Alexandra, onde eu vou contar para vocês como é que eu venci a ansiedade. Mas já que isso tem cura, e o que Jesus não cura? Eu aprendi algo. Se até para a morte tem cura, por que não para a ansiedade? Mas qual que é a cura para a morte? A ressurreição. A ressurreição. Jesus venceu a morte. Todos nós um dia seremos ressuscitados. Então, se para a morte tem cura, por que não para a ansiedade? Então, eu vou contar para vocês como é que eu venci a ansiedade. Pai eterno e Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença. E em nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade única de estar aqui juntamente com a Tua serva, falando um pouquinho daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu agradeço, Senhor, por essa chamada, eu agradeço, Senhor, pela Tua presença aqui conosco, porque foi real. Porque o Senhor esteve presente. Eu agradeço a cada um que esteve aqui na live conosco. Eu agradeço e peço ao Senhor que vai de encontro a cada um. Que o Senhor, Pai, vai de encontro a cada vida. O Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor é o único que pode ir na divisão da alma e do espírito e sondar aquilo que tem afligido cada um que se fez presente aqui conosco e cada um que irá ainda assistir essa live. Que o Senhor possa ir lá, Pai, em nome de Jesus, arrancar de dentro toda a ansiedade, toda a depressão, todo o medo, todo o pânico, dando a ela uma nova vida, reestruturando, Pai, uma nova vida, dando a elas domínio sobre si mesmo, domínio sobre as suas vontades, que possamos entender que quando eu não consigo dominar as minhas vontades, eu me torno escrava de mim mesmo. Mas quando eu as domino, eu consigo ser liberta de mim mesmo. Por isso que a palavra do Senhor nos disse que tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando eu consigo fazer essa análise na minha vida, aí sim eu estou livre. Porque conhecereis o Senhor e Ele é a verdade que nos liberta. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Pedindo ao Senhor que derrame sobre a vida da Alexandra, sobre a casa dela, o esposo dela, os filhos dela, a bênção do Senhor. Bênção dobrada, triplicada para a glória do teu nome. Amém, amém. Muito obrigado para vocês, por vocês estarem aqui conosco. Alexandra, muito obrigado. A nossa parceria, amiga, vai ser linda, porque eu creio que é o Senhor que está aqui conosco, é o Senhor que está neste negócio, viu? Amém.
Beijo para vocês. Tchau, minha Bom, linda. obrigada. Eu agradeço.